E aí, galera do Evoluindo, tudo certo? Quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai comparar o desempenho das nossas 7 carteiras durante o mês de outubro de 2025. Vamos lá então. Já aqui no site Investidor 10, a nossa primeira carteira que vai ser avaliada, na realidade, é a nossa carteira de CDI, para ver o quanto a gente teria se a gente tivesse investido todo o nosso dinheiro até agora no CDI. Essa carteira ela serve apenas como um balizador, para que a gente saiba se as nossas carteiras estão performando melhor do que o CDI ou não. Então, com a carteira de CDI, a gente teria investido até agora no ano R$ 10.000 e teria 10.358 com R$ 10. Agora que a gente já sabe qual que é a nossa base aqui, vamos para as nossas carteiras ativas para a gente comparar com ela. Vamos começar então pela nossa carteira de Bitcoin, né? ETF QBTC. A gente realiza uma estratégia de fazer o DCA, o Dollar Cost Average, dividindo os nossos R$ 2.000 pelo número de segundas-feiras de cada mês, e investir no mesmo valor toda segunda-feira para diminuir a volatilidade. No mês atual, a gente terminou o mês de outubro, com um patrimônio de 9.641,37 e até o momento a gente aplicou mais do que isso, a gente aplicou 9.971,24 e sobrou um resto ainda, se a gente for olhar aqui na nossa planilha, a gente teve um resto de R$ 28,76. Ou seja, como resultado final do mês de outubro, a gente ainda está com menos dinheiro do que a gente aportou. Estamos perdendo dinheiro com Bitcoin. Vocês lembram dos outros vídeos da série? Essa carteira até agora ela tem sido a nossa montanha-russa, né? Em alguns episódios ela é a carteira que está performando melhor, em outros ela é a carteira que está com a menor rentabilidade de todas. Agora que a gente já sabe quanto rendeu essa carteira aqui, lembrando que ele é um ETF que não paga dividendos nem nada do tipo, então aqui o nosso ganho ou a nossa perda vai estar exclusivamente ligado ao valor das cotas. Vamos para a segunda carteira aqui, que vai ser a carteira de ETFs. Para nossa carteira de ETFs, e também não pagam dividendos, também a nossa valorização vai ser a única fonte de ganho ou perda de dinheiro. Para essa carteira aqui, que investe em ETFs diversificados, a gente tem ETF de ações pagadoras de dividendos, ações internacionais da Nasdaq, tem Tesouro Direto, tem renda fixa atrelada ao IPCA, tem fundos imobiliários, tem criptomoedas e small caps. A gente fechou o mês aí com um ganho de capital de 483,66. No mês de outubro, a gente aplicou até agora 9.995,67 e fechou com 10.483,66. Se a gente for olhar aqui pela aba de rentabilidade do Investidor 10, aqui ele está numa linha reta, porque eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia do mês de novembro e como é um sábado, a gente não tem variação nenhuma das cotações em relação ao que a gente fechou o mês de outubro, né? Se a gente for comparar ela até então, a nossa carteira tá perdendo apenas para o S&P 500, tá? Ganha até do próprio VVB11, que seria o ETF de S&P 500 aqui. E a linha que nos interessa aqui para o nosso comparativo é a linha do CDI. Então, se a gente desmarcar todas, pelo cálculo de rentabilidade do investidor 10, a gente teria 4,90% com CDI e 10,33% com a nossa carteira. Partindo então para a nossa próxima carteira, que vai ser a carteira de renda fixa, aqui a gente teve um total investido de 9.984,53 e fechamos o mês de outubro com 10.249,80. Carteira composta apenas por ETFs de renda fixa, diversificado entre pré-fixado, IPCA+, com o B5, P211 e B5M11 e no LFTS11, que representa os pós-fixados. Todos esses ETFs aqui atuam apenas com títulos públicos, ou seja, títulos do Tesouro Direto. Essa é para ser uma carteira para correr o mínimo de risco possível e até agora a gente está no positivo. E se a gente partir para a nossa próxima carteira,
Nossa próxima carteira vai ser a nossa carteira de fundos imobiliários. Aqui a gente já tem um outro fator. Nossa valorização, nosso ganho não depende apenas de alteração no preço da cota, mas os dividendos entram em cena. A gente fechou o mês com 10.227,84 e o valor aplicado aqui ele aparece mais do que R$ 10.000, porque aqui a gente tem os nossos dividendos que estão sendo recebidos e reaplicados. Vamos ver então, para essa carteira aqui, como é que tá a nossa escadinha de dividendos. No primeiro mês a gente recebeu R$ 6, segundo 27, terceiro 46, quarto mês, que seria o mês de setembro, R$ 66, e para o mês de outubro a gente já recebeu R$ 88,02. Provavelmente, para o mês de novembro, a gente já consiga ter o nosso primeiro mês acima de R$ 100 de dividendos. E como é uma carteira apenas de fundos imobiliários e os fundos imobiliários têm pouca oscilação nos proventos pagos, daqui em diante a gente provavelmente vai receber em todos os meses pelo menos R$ 100 de dividendo, né? Interessante essa escadinha, que como a gente está investindo só em fundos imobiliários, a gente consegue ver bem nítido o nosso crescimento de dividendos aqui. E o mais importante de tudo isso é que você saiba que, por estar investindo em fundo imobiliário e por estar no início da jornada, é extremamente importante que você reinvista tudo que você está recebendo para conseguir acelerar em muito os seus resultados, né? Aqui a gente consegue ver que a gente tinha R$ 10.000 aplicados e R$ 88 em proventos, ou seja, se a gente for fazer uma continha rápida, isso vai dar 0,8% de proventos no mês. Pensem que reinvestindo esse 0,8% ao mês aí, o quanto a gente está impactando no nosso resultado ao longo do tempo, comparando com se a gente estivesse pegando esses R$ 88 aqui e simplesmente gastando, né? Então, se esse reinvestimento de dividendos aí que vão gerar o famoso efeito bola de neve. Aqui, com R$ 88, a gente já consegue comprar pelo menos uma cota da maioria dos ativos que a gente tem nessa carteira aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Preço atual 8,79, a gente conseguiria comprar praticamente 10 cotas de KNSC, KNCR ainda não, XPML ainda não. Por enquanto, a gente conseguiria comprar cotas de VG, de KNSC e de BRCR11 com esse dinheiro que a gente está ganhando. Então, a gente está começando a ganhar as nossas primeiras cotas de graça, aí, né? Como a gente fala. E passando para nossa próxima carteira, nossa carteira de commodities. Aqui também a gente tem empresas que pagam dividendos. Não é o critério principal para a escolha das empresas aqui. O critério principal é que elas sejam empresas de commodities. E aqui ela deu uma boa recuperada em relação ao mês passado. No mês de setembro a gente estava com R$ 473 de perda e agora a gente está com 10.074 de patrimônio, tendo aplicado 10.028,92. Esses 28,92 acima dos R$ 10.000 são o valor vindo de dividendos que a gente reinvestiu. O principal ativo que estava puxando a nossa carteira para baixo era Raizen e continua puxando a carteira para baixo, mas no último mês ela deu uma reagida. Se a gente for olhar aqui os nossos lançamentos, vamos ver a quanto que a gente comprou Raizen no mês de outubro. A gente comprou a 91 centavos e na cotação atual ela está em 94 centavos. Como o preço dela é bem baixo, qualquer flutuaçãozinha para cima ou para baixo, percentualmente, dá bastante diferença. E a gente pode ver que, dos últimos tempos, ela saiu de praticamente R$ 3 para 90 centavos aqui. Chegou a bater 87, 85 centavos na mínima aqui. A gente não está fazendo estratégia de preço médio nem nada do tipo, a gente está simplesmente mantendo a alocação que a gente define na nossa planilha. E para esse mês aí a gente já deu uma recuperada. Questão de proventos, para esse mês na carteira de commodities a gente passou em branco, nenhuma empresa pagou dividendos. Passando para nossa próxima carteira, carteira Barsi, focada aí sim em empresas pagadoras de dividendos e de setores perenes, como manda a filosofia
do famoso e querido Luiz Barsi, a gente investiu até agora R$ 10.013,11, esses 13,11 advindos dos proventos que a gente recebeu e reinvestiu, e a gente está com um patrimônio de 10.373,46. Essa carteira, a gente, como eu disse, recebe proventos das empresas. Para esse mês de outubro, a gente recebeu R$ 10,47. Para o mês de novembro já tem, até o momento provisionado, R$ 34,58. Novembro vai ser um mês que a gente vai receber um pouquinho mais, vamos ver. A gente tem R$ 21 para receber de Caixa Seguridade, tem R$ 13 para receber de Taesa e aquele pouquinho de sempre de Itaú em forma de JCP que eles pagam todo mês, né? Carteira no positivo também. E por último, mas não menos importante, a nossa carteira completa. Carteira essa onde a gente investe em ações, fundos imobiliários, ETFs de renda fixa, ETFs de empresas internacionais e de criptomoedas. Essa aqui, como o nome diz, é carteira completa porque ela diversifica investindo um pouco em cada coisa e a maior parte desses investimentos não são através de ETFs, são pelo menos a parte de ações e FIIs são através de uma escolha ativa. A gente fechou o mês com 10.414,70 e ainda aplicado 10.038,02. Esses 38,02 são advindos dos proventos que a gente recebeu e reinvestiu. E nessa carteira, como a gente tem fundos imobiliários também, a gente recebe todo mês um pouquinho a mais aqui. Aqui está a nossa curva de recebimentos. Como essa carteira mescla ações e fundos imobiliários, aquela linha de recebimentos ela não é tão linear assim. Por exemplo, no mês de setembro a gente recebeu mais que no mês de outubro. Por quê? Porque no mês de setembro Vale pagou. O restante foi apenas de fundos imobiliários, ó, Begir, NCR, enfim. No mês de outubro, nenhuma das nossas empresas pagou um valor tão considerável como em setembro. Então, aqui a gente teve uma empresa pagando também, foi a Alupar, mas é um valor bem menor. E aí ficou tudo por conta dos fundos imobiliários e o valor aqui veio menor. A gente recebeu 14,31 contra 17,89. Para o mês de novembro, a gente já tem provisionado aqui 22,93. Tem Caixa Seguridade, Taesa e Petrobras que vão pagar dividendos, mais os fundos imobiliários que aqui a gente ainda não tem todos os pagamentos agendados, mas essa lista aqui vai crescer. Então, novembro, a princípio, vai ser o nosso mês recorde de dividendos. Agora que a gente já deu uma olhada geral em todas as carteiras, vamos olhar aqui como é que ficaram os desempenhos e o comparativo das rentabilidades. Questão, apenas olhando os números finais, a nossa carteira que está pior é a carteira de Bitcoin. É a única carteira até o momento que a gente tem menos dinheiro do que a gente investiu. A gente está com 9.670,13. É um pouco diferente do valor que aparece no Investidor 10, porque a gente tem que somar o resto que a gente não investiu ainda, que são esses 28,76, né? O restante das carteiras, todas acima, inclusive a de commodities, recuperou, né? É o primeiro mês que ela ficou acima do que a gente investiu. Aqui eram 2.000 investidos, a gente ficou com 1.850, aqui 4.000, 3.835. Chegou no auge aqui da gente ficar praticamente R$ 500 abaixo do que a gente tinha investido. E agora deu uma recuperada. Vamos olhar então a questão agora dos percentuais de variação que a gente teve com os investimentos. Puxar essa fórmula para cá e ajustar ela para corrigir aqui pelo valor que a gente investiu. E aqui estão os valores finais. Vamos apenas deixar aqui no padrão. Vamos pintar todos esses caras que ficaram acima com essa cor aqui. Os que ficaram no negativo com a cor vermelha, que foi o mais negativo de todos, né? O único, o pior desempenho no geral aqui esse mês. E o melhor desempenho no geral, até agora, ficou com a nossa carteira de ETFs, pelo segundo mês seguido. A carteira de ETFs rendeu 4,88 contra 3,58 do CDI. Nesse momento, a gente está fechando o nosso quinto mês de acompanhamento e 3 carteiras estão acima do CDI. No mês passado,
essas mesmas 3 carteiras também ficaram acima do CDI, e o restante ficou um pouco abaixo, né. Então essas 3 carteiras então, a nossa carteira de ETFs, mais diversificados ali, investindo em diversas classes de ativos, a nossa carteira completa, em segundo lugar, e em terceiro lugar, a carteira Barsi. Carteira de FIIs está perto do CDI, mas está abaixo, a carteira de renda fixa está um pouquinho mais perto ainda, mas abaixo. Carteira de Bitcoin está no negativo, e a carteira de commodities está começando a reagir, mas ainda tá longe. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios da série. Essa série aqui, nosso objetivo é comparar diferentes estratégias de investimento, sempre tendo como plano de fundo ou asset allocation, alocação estrutural, enfim, como você quiser chamar. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.